produzido pelo Departamento de Comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, direto do estúdio Vito Gianotti. Entra agora no ar o programa Em Movimento. Olá, boa noite, são 18 horas e 1 minuto. Entra agora no ar o programa Em Movimento. Hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro de 2019. Eu sou Rodrigo Correia e estarei com você no programa desta noite. E nós vamos sempre relembrar que é importante que você participe enviando seus comentários, as suas sugestões aqui no campo de comentários do Facebook. E nós teremos hoje os seguintes temas. Pode soltar a tela aí, Lucas. Nós vamos voltar aqui para colocar os temas da nossa edição dessa noite. Nós vamos hoje abordar os 40 anos do Dito Bronca. Para isso, nós vamos falar com Ivan Cossenza, filho do criador do Dito, o cartunista em fio. Ivan também é presidente do instituto que leva o nome do pai. Então, retomando, nós vamos hoje abordar os 40 anos do Dito Bronca e vamos ter a honra de falar com Ivan Cossenza, ele que é o presidente do Instituto em Fio. E antes da nossa entrevista, vamos para alguns recados importantes. E começamos com o concurso musical dos 40 anos do Dito Bronca. Para marcar essa data, o sindicato está realizando uma série de iniciativas. Entre elas, um concurso da melhor música sobre esse verdadeiro símbolo da categoria metalúrgica. Na última terça, foi encerrado o prazo para que sócios do sindicato enviassem suas músicas às sedes do sindicato ou por e-mail, conforme regulamento publicado em nosso site e jornal. Olha só, hein? Ao todo, são R$6 mil em prêmios que os ganhadores vão receber. São R$1.000 para o terceiro colocado, o segundo colocado ganhará R$2 mil e o grande vencedor do concurso vai levar para casa a importância de R$3 mil. É bom, não é? E esses são os concorrentes do concurso musical do Dito Bronca. Anderson Nogueira, da Avibras, Brian Manucci, da GM, Elvis Tavares, da Itachi, Jorge Moreira, da GM, Marco Antônio da Silva, da TI Automotive, Renato Bento Luiz, da GM e Samuel Costa, da Avibras. E é importante que você que está nos acompanhando fique ligado, porque no decorrer do nosso programa nós vamos anunciar os grandes vencedores desse concurso musical dos 40 anos do Dito. Agora o assunto é futebol. No sábado tem a grande final do Campeonato de Futebol Society dos Metalúrgicos. Vamos conhecer a equipe que vai levantar a taça e fazer a festa. Pode colocar a arte, por favor, Lucas, dessa final. E atenção, hein? Então, sábado, dia 21, ao meio-dia, tem a disputa do terceiro lugar. O jogo vai ser TI Automotive contra Pessola. Agora, a grande final. Logo depois, à 1 da tarde, vai ter o jogão de bola ADC Embraer contra a Sadel. E o jogo, você sabe onde é, vai ser no Espaço Golaço Society, ali ao lado da Coop do Jardim Morumbi. E nós falamos agora há pouco com o assessor do sindicato e um dos organizadores do torneio, Ademir Paixão. Ele vai contar um pouco sobre a expectativa em relação à grande final desse sábado. Pode rodar. A expectativa é muito positiva, muito otimista. Pelo que foi apresentado durante o campeonato pelas duas equipes, e eu acredito que quem for ver os jogos vai presenciar uma grande partida de futebol. O balanço é bastante positivo, porque eu acho que o objetivo foi alcançado, que é a integração de trabalhadores metalúrgicos de grandes empresas tipo Embraer com trabalhadores de pequenas empresas que temos na categoria. E a integração
aproximação desses trabalhadores com a direção do sindicato, que é a entidade que os dirige. Então você não pode perder a disputa pelo terceiro lugar e a grande final do Campeonato de Futebol Society dos Metalúrgicos. Contamos com a sua presença lá no Espaço Golaço, ao lado da Copa Morumbi. E atenção, hein, gente? Pela primeira vez, nós vamos transmitir essa final, esses jogos, na verdade, né? Tanto a disputa pelo terceiro lugar como a final, nós vamos transmitir ao vivo aqui no Facebook do sindicato. Então, por volta do meio-dia, fique ligado em nosso Facebook que você vai acompanhar futebol de qualidade com essas grandes disputas do torneio metalúrgico. E olha, mais um recadinho importante. Daqui a pouco eu vou ter mais recadinhos e alguns deles é o festival que acontece domingo, Festival dos Metalúrgicos, uma festa aí com muitos shows, sorteio de prêmios e também recordo a quem nos assiste. Nós vamos ter ainda hoje o anúncio dos vencedores do torneio musical dos 40 anos do Dito Bronca. Agora são 18h07 e como dissemos na abertura, esse programa é especial e marca os 40 anos do Dito Bronca. Daqui a instantes, nós vamos fazer uma entrevista com o filho do Enfio, um dos maiores humoristas brasileiros e criador do Dito. Daqui a pouquinho teremos Ivan Cossenza conosco. Mas quem é esse personagem tão marcante para a categoria metalúrgica? Confira. Dito Bronca. Esse é o nome do personagem mais conhecido da categoria metalúrgica de São José dos Campos. Dono da coluna mais lida do Jornal do Metalúrgico, ele é símbolo da luta dos trabalhadores contra a exploração nas empresas. Com o Dito, não tem refresco. Ele mete bronca nos patrões sem dó. Ele foi criado pelo cartunista Enfio durante um ato pela anistia na Praça Afonso Pena em 1979. Numa época em que o Sindicato dos Metalúrgicos permanecia longe das lutas, a criação do Dito Bronca foi um pedido dos membros da oposição, entre eles o metalúrgico Edson Cavalcante. E o Edson, ele é um dos caras que vai falar com o Enfio e pede ao Enfio uma figura. E São Bernardo já tinha um chamado João Ferrador. É meio que baseado no João Ferrador que surge o Dito Bronca. E nesse dia com o Enfio tal, nós conversamos com o Enfio e fomos para o bar do Pinguim, que existe ainda ali na Praça Afonso Pena, na Rua 15. E aí sentou lá e ele desenhou uma figura que é hoje o Dito Bronca. É um personagem que ele criou que não era mais dele. Muito bem, vocês acompanharam como nasceu o Dito Bronca, esse personagem marcante para a nossa categoria. E como mencionado, ele foi criado pelo cartunista, jornalista, escritor e ativista brasileiro Henrique de Souza Filho, o Enfio. E nesse momento, nós vamos estabelecer uma linha direta com o Rio de Janeiro, onde vamos ter a honra de conversar com o filho do Enfio, Ivan Cossenza de Souza. Tudo bem, Ivan? Você me escuta bem? Oi, tudo bem, escutando muito bem. E para você que nos acompanha, o Ivan é cronista, produtor cultural e presidente do Instituto Enfio. Ivan, o personagem que seu pai criou aqui para os metalúrgicos joseenses completa 40 anos em 2019. É o Dito Bronca. O que você tem a dizer sobre esse fato em si e sobre a militância do seu pai pelos direitos dos trabalhadores? Eu acho que esse personagem acho que acaba sendo exatamente parte da militância dele, né? Eu falo muito assim que como ele tinha
problema da hemofilia, né, que era um problema de sangue, que você não pode se machucar, não pode fazer grandes esforços, ele acabava passando essa militância muito para a parte virtual, digamos assim, né, hoje em dia eu falo, mas para a parte dos desenhos, para a produção de personagens, de artes, né, ajudando nas campanhas. Então a militância dele era muito nesse lado de produzir os materiais, de fazer aquela, como ele falava muito, de destrinchar a coisa do que estava acontecendo no país, na política, de uma maneira mais fácil para as pessoas entenderem, né? Porque a política, infelizmente, é muito complicada, não é uma coisa, como eu costumo dizer, não é como uma vitrine, né? Que a gente olha e vê o que realmente está acontecendo, está ali na cara. Normalmente o que está aparecendo para a gente não é a realidade, né? A realidade normalmente fica nos bastidores. Então ele tentava usar toda a arte dele e a facilidade que ele tinha de comunicação para traduzir a política para as pessoas, entenderem um pouco mais o que está acontecendo. Ivan, no próximo domingo vamos ter aqui um evento que é o Festival dos Metalúrgicos, uma festa que reúne milhares de trabalhadores e que é organizada pelo sindicato. E vai ser especial porque vamos ter um concurso para premiar crianças que retratem o Dito Bronca, o personagem que o seu pai criou aqui na cidade. E pelo que me contaram, a sua presença está confirmada, é isso mesmo? Está confirmada, estou chegando aí no domingo de manhã, direto para a festa. Perfeito, então. Vai ser um momento importante e teremos a honra de receber, então, o Ivan, filho do Enfio, nessa festa aí que vai marcar, entre outras coisas, os 40 anos do Dito Bronca. Mas, Ivan, seu pai tinha um talento fora do comum e foi considerado um dos humoristas mais populares do Brasil. Ele sempre foi muito ácido e muito crítico em relação àquele período que o Brasil atravessava, que era o regime militar. O Enfio morreu em 88, então já há 31 anos atrás, já faz algum tempo. Como você, Ivan, para gerações atuais, apresentaria o seu pai e a sua obra? Atualmente, infelizmente, né, de um tempo para cá, a gente tem tido um grande desserviço à história, né, do país, que é a negação das coisas que aconteceram, né, de tudo que aconteceu. Então, a princípio, as pessoas têm que realmente ter uma noção de toda a tragédia, de todas as coisas lamentáveis que aconteceram durante os 21 anos da ditadura militar, né? Mais precisamente no início, né? No final dos anos 60, nos anos 70 ainda. E então, sabendo realmente das coisas que aconteceram, né? De uma tomada de poder, da perda dos direitos que qualquer um tem hoje em dia, que deveria ter, né? De poder reclamar, de poder expor suas ideias, ele passou a ser uma voz exatamente para representar essas pessoas que tinham muita dificuldade para conseguir se expor por conta da repressão, né, da censura, de tudo. E ele usava a arte dele de um jeito assim muito de uma maneira muito tranquila, na verdade, comparando com as tentativas das outras pessoas tinham para conseguir expor as ideias e passar o que estava acontecendo, né? Ele conseguiu fazer algumas fórmulas que ele fez na comunicação para driblar essa censura e poder passar essas informações para as pessoas, e muitas vezes tendo uma coragem assim muito grande, você comparando numa época que você apenas
por expor suas ideias, se elas não fossem de acordo com a dos militares, você poderia ser preso, e sendo preso você seria torturado, você seria brutalmente torturado e maioria das vezes incomunicável, né? Você não tinha direito a advogados, não tinha direito, nem avisavam a família, né? E esse era o perigo, porque a partir do momento em que a sua família não sabia, ela tinha que correr atrás, descobrir que você tinha sumido, principalmente correr atrás e descobrir onde você estava, porque os militares, depois de um certo tempo que a pessoa estava presa, sendo torturada, se ninguém aparecesse para procurar por você no lugar certo, na verdade, é saber, a pessoa está presa em tal lugar, eles simplesmente matavam. Então, ele teve uma coragem muito grande de botar botou a cara dele na época da campanha da anistia, né, para iniciar a campanha que era para trazer os exilados políticos, né, as pessoas que tinham fugido do país para não serem presas, torturadas, mortas, né, pelos militares. E participou ativamente dos movimentos sindicais, né, de toda a luta pelos direitos dos trabalhadores, não só da liberdade, mas como direito dos trabalhadores de não serem explorados, né, de terem um salário digno, de serem direitos. E ele participou muito ativamente dos sindicatos, e foi aí que ele criou, né, entrando aí o Dito Bronca como um personagem, como um porta-voz dos trabalhadores, né, do sindicato, e participou de muitos outros sindicatos também. Chegou a ser, acho que foi, como cartunista, ele chegou a ser diretor do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, né? Então, essa luta dele pelos direitos das pessoas que não têm voz, né? Que hoje em dia o pessoal confunde, pelo direito das minorias, mas são as minorias em termos de representatividade, porque, na verdade, essas minorias são a maioria da população, né? Elas só não são representadas porque, exatamente aquilo que eu falei, as pessoas às vezes têm dificuldade em perceber como funciona a política e muitas vezes votam em pessoas que representam que não representam a eles, né? Trabalhadores votando em pessoas que representam latifúndios, que representam empresários, que representam banqueiros, achando que eles vão defender o direito dele, do trabalhador, e não vão, né? Então, meu pai sempre alertava muito isso para fazer essa representação da maioria da população e dessa bancada, que é a minoria da bancada dos representantes políticos, né? Que representam essa maior parcela da população. Ivan, mas o seu pai, ele tinha um traço bastante característico, né? Eram traços minimalistas. Eu ouvi até uma entrevista dele dizendo que não ia ter prédio no fundo, nem muito contexto, algo direto. E como você mencionou, ele, através dos seus instrumentos, do seu lápis, do seu pincel, ele fazia essa crítica muito dura e ácida em pleno regime de exceção em nosso país. Para quem nos acompanha, aqui na categoria tivemos o privilégio de ter a criação do Dito Bronca, que inclusive faz 40 anos. Para quem nos assiste, quais são alguns dos personagens mais marcantes que o seu pai criou ao longo da sua carreira? Eu acho que eu digo, tem alguns assim, mas eu acho que os três dos principais, aliás, tem até mais. Mas enfim, eu vou passar. Um dos primeiros personagens que ele fez foi os Fradinhos, que eram dois frades que faziam muitas críticas, mas a crítica de comportamento. Infelizmente, a gente pode até ligar muita coisa aí, adiantar um pouco, de coisas que voltaram do passado, né, para assombrar agora a gente, que são de preconceitos. Então, o Fradinho, na década de 60,
fez uma coisa que a gente superou e está voltando, que é fazer preconceitos contra negros, preconceitos contra homossexuais, preconceitos contra mulheres. Então, ele pegava aquela coisa da críticas à religião, né, a certas coisas que certos religiosos fazem, de extrapolar a religião, querer mandar na vida dos outros. Então, ele fazia muito essas críticas através desses dois frades, que eram uma representação que ele fez, inclusive, de coisas da infância dele, de convívio com frades franciscanos, né? Inclusive tendo muito contato, inclusive com o Frei Beto, e outros freis lá da época que ajudaram também no combate à ditadura. Eram dois frades, né? O baixinho e o comprido, não é isso? Isso tudo dá para olhar na internet e dá para achar fácil um pouquinho da história de cada personagem. Depois ele criou a Turma da Caatinga, que eram aí sim com críticas mais políticas, até da coisa da exclusão, né, que o Nordeste passava e que felizmente teve um pouco do resgate, né, desses tempos, mas a gente vê que agora estamos voltando, né? Esse governo está voltando, que era com a Graúna, o Bode Arellana e o Zé Ferino. Eram três personagens que retratavam essa coisa da exclusão de pessoas que não tinham direito à água, não tinham acesso, né, à água, à comunicação, a nada, e sonhavam exatamente a coisa de vir como ele chamava, para o Sul Maravilha, onde se tinha tudo, onde se tinha inclusive estudantes, que era o que ele falava, assim, que a gente via lá para o Nordeste a dificuldade de ensino, de tudo. Então ele fazia uma crítica política maior ali através desses personagens. Com a ditadura, também, ele criou, junto com um grande jornalista chamado Tarek de Souza, um personagem chamado Baldo Paranoico, que demonstra de maneira humorada, bem humorada, mas é triste ver que ele fazia um personagem assim, botando assim o que pareciam certos exageros de paranoia do que você podia pensar, do que você não podia falar, do que você podia ou não escrever, né? E na época da ditadura, tudo com medo de você ser preso, né? De alguém escutar, de você estar sendo grampeado. E era uma coisa que parecia meio exagerada, mas quem viveu aquela época mostra que era uma coisa muito, muito parecida com a realidade do que estava acontecendo, realmente, de você, às vezes, não poder falar no telefone com parentes, você fazer uma crítica, você podia estar grampeado, né? Principalmente pessoas mais ligadas ao meio político, né? E ele também criou um personagem que era o Caboclo Mamador, que era um negão, um pai de santo, que tinha um cemitério de mortos-vivos. E esses mortos-vivos, na verdade, eram pessoas que, de alguma forma, aderiam à ditadura militar. De alguma forma, colaboravam ou se omitiam, que era uma época que muitas pessoas também não admitiam que artistas vissem como que artistas podiam ver todas aquelas injustiças e ficarem calados. Então ele também, e aí ele usava esse cemitério para enterrar certas personalidades, como enterrou Pelé, enterrou na época Elis Regina, enterrou Caetano Veloso, enterrou muita gente ali que ele achava que estava ou ajudando ou se omitindo no combate à ditadura. E, inclusive, eu fiz, até passando, eu cheguei a fazer, tem nas páginas do Enfio, no Facebook, no Instagram, eu até estou em falta porque eu deveria ter feito mais, eu resgatei esse Caboclo Mamador, enterrando algumas pessoas que estão aí de novo fazendo uma postura feia, né? Apoiando a perda dos direitos da população, normalmente pessoas que não precisam desses direitos, né? Pessoas privilegiadas que só olham para o seu umbigo e não conhecem a realidade do Brasil, realmente do povo brasileiro.
Então eu comecei já enterrando algumas pessoas, enterrei a Nana Caymmi, fiz montagem, né, com os personagens, fiz o enterro da Nana Caymmi e do Roger, do Traje a Rigor, mas ainda tinha algumas dúzias de pessoas para fazer esse resgate desse quadrinho. Eu acho que esses são os mais marcantes, eu acho que tem um dos mais marcantes no meio político, né? Tem um que eu acho que é interessante falar, que ele até usava meio política, só que era uma política interna dos clubes de futebol, que foi quando ele criou os mascotes dos times de futebol aqui do Rio de Janeiro. Que ele criou o bacalhau, o pó de arroz, o urubu. Então ele fez todos esses mascotes que eram torcedores dos times e que brincavam não só com o dia a dia do clube, mas brincavam com a política também dos clubes, né? Que ia acabar, que a gente viu que depois a gente vê um monte de gente que sai da política do clube para a política nacional, né? Usa os clubes de futebol como trampolim para ir para a política, né? Para se candidatar a deputados, vereadores, senadores, essas coisas. Ô Ivan, e você mencionou aí os mortos-vivos que o seu pai denunciava, né? Aqueles artistas, figuras públicas que, não é que compactuavam, mas às vezes faziam vistas grossas aos abusos daquele regime de exceção, e você mencionou até a Elis Regina. E aí eu li a Elis Regina, na ocasião, ao que parece, ela cantou numa cerimônia militar, né? E aí foi a razão para que seu pai colocasse ela nesse rol dos mortos-vivos, mas eu li em algum lugar que depois seu pai talvez voltaria atrás e se arrependeu de colocar ela, ou se esclareceu que a Elis foi obrigada. Como que foi essa história? Ele depois ficou sabendo, depois que ele enterrou as coisas, eles ainda tiveram algumas desavenças ali, porque os dois tinham uma personalidade bem forte, né? Sim. Então ela brigou com ele, aí ele fez uma outra tirinha ainda com ela no cemitério, e aí depois amigos em comum promoveram um encontro deles, e ela até se explicou e contou que ela tinha sido... pelo que eu ouvi falar, né, logicamente ela foi ameaçada, mas pelo que eu ouvi falar foi aquelas coisas de um convite irrecusável, porque assim, nós queremos te convidar, mas para participar da abertura, era a abertura das Olimpíadas do Exército. E é bom você não perturbar, que tem muita gente que pode achar ruim, então pode acontecer alguma coisa com seus filhos, com seu marido, com a sua família. Quer dizer, aquelas ameaças que eles faziam meio que por baixo dos panos. Na verdade, é bem direta, né? Sim. Muito por baixo dos panos, ela é bem direta. E ela foi obrigada. Ele, a princípio, achou que mesmo assim ela não deveria, mas depois, conversando com ela, ele entendeu e encerrou o assunto, né? Não houve uma tirinha assim de desculpas, mas houve depois uma coisa deles conseguirem conversarem, darem serem amigos. Depois veio a música do Bêbado Equilibrista, né? Que ela gravou do Aldir Blanc, do João Bosco, que falava exatamente na época da campanha da anistia, falava da volta do irmão do Enfio como um símbolo para a volta de todos os irmãos, pais, filhos, né, que estavam exilados e tendo que fugir do país. O meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu. Ô Ivan, e você mencionou anteriormente que o seu pai tinha essa doença, né? A hemofilia, e para quem não sabe, é um distúrbio que impede a coagulação do sangue e a pessoa acaba tendo que é mais suscetível a ter hemorragias. Por conta disso, sempre tem que fazer transfusões de sangue. E o seu pai justamente contraiu, em uma dessas transfusões de sangue, o vírus da AIDS. Acabou até sendo vitimado por essa doença em razão das transfusões de sangue que era obrigado a submeter.
Até por conta da doença que o seu pai tinha, né, hemofilia, eu li em algum local que ele tinha uma urgência da vida, né, de viver intensamente, né, com essa sua acidez, sua competência tão grande. Você concorda com essa expressão? Era uma coisa que ele falava mesmo, né? Porque a hemofilia é essa coisa de não coagulação do sangue, então você podia morrer. Ele quase morreu uma vez porque mordeu a língua, não parava de sangrar e demorou para conseguir o remédio, que era um concentrado desse fator de coagulação, que é retirado do sangue, e que só tinha no exterior. Então tiveram que contrabandear para ele não morrer, amigos, né? Então, hemofílicos que não tinham algum conhecimento de amigos ou de coisa não teriam como... teria morrido, porque não teria dado tempo de trazer o remédio a tempo de salvar. Então, essa hemofilia tinha esse complicador de ser uma coisa até de abreviar a vida, né, das pessoas. Ele teve um dos irmãos que morreu criança porque caiu da bicicleta, né, e se cortou, e era hemofílico também, e morreu. E aí ele tinha aquela coisa, porque ele cresceu, a hemofilia antigamente não tinha tanto conhecimento, quando ele nasceu, né? A definição de hemofilia era que eram pessoas de vida curta. Então, você imagina você desde pequeno ter essa definição para a doença que você tem. Então, esse distúrbio, né? Uma mutação genética, né? Dos genes. Mas ele acabou conseguindo vencer a hemofilia, mas infelizmente não conseguiu sobreviver o suficiente para esperar o remédio que dá esse prolongamento da vida em cima da AIDS, né? Que demorou um tempo para acontecer. E a morte dele também fez uma coisa que foi uma briga que ele já estava tendo, que ele começou a denunciar, porque a AIDS era considerada uma doença de prostitutas, de gays, quer dizer, era bem colocada como pessoas com preconceito muito grande, né, com a doença. E ele foi o primeiro artista que realmente que levantou a voz, para variar, né? Ele levantou a voz na campanha da anistia, levantou a voz para a campanha das diretas, e depois levantou a voz para esse controle do sangue, porque na época não havia controle do sangue, não havia análise para saber se você ia receber um sangue com AIDS, com hepatite, com qualquer outra doença que fosse, né? Porque havia uma coisa que era comércio de sangue. O sangue era comprado e vendido. E para ter lucro, você faz o mínimo de coisas com sangue. Então, ele começou a denunciar isso, e após a morte dele, a gente fez uma campanha exatamente para uma campanha até com um nome que foi criado pelo Ziraldo, que era Salve o Sangue do Povo Brasileiro, que fez com que fosse proibido o comércio de sangue no Brasil, né? E hoje a gente tem até uma referência, né, no mundo, como o controle de sangue dos bancos estatais, né, do governo assumir a responsabilidade que ele tinha de controle da saúde da população, né? Porque quando ele denunciou isso, qualquer pessoa está sujeita a receber. O hemofílico recebe mais sangue, então tem maior possibilidade. Mas qualquer pessoa, eu conheci gente que sofreu acidente de carro e teve que ter transfusão de sangue e pegou AIDS. Então, após a morte dele, a gente ainda teve um grande benefício, que é isso hoje do controle de sangue no país, dos bancos de sangue públicos, né, que têm o controle, que fazem análise do sangue, e que agora ficou para o passado essa coisa de
de um sangue totalmente sem controle, né? É isso aí. Estamos com o Ivan Cossenza, filho do Enfio, nessa entrevista especial para o programa Em Movimento. E agora, queria dar 2 dicas importantes a quem nos assiste e queira saber um pouco mais sobre a história do Enfio. A primeira dica é assistir ao filme Enfio, lançado há 2 anos. Nós temos o trailer e vamos agora exibir um trechinho. O Enfio foi a alma, porque era o cara à esquerda. Ele sacode essa merda, não pode, seus bunda mole. Era isso mesmo que ele falava, seus bunda. Ele quis desenhar alguns deles lá no cemitério dos mortos-vivos. A gente estava combatendo a ditadura. De repente vem uma Elis Regina e canta na Olimpíada do Exército, você fala, pô, mas o que é isso? Mas ela foi obrigada, né? Pois é, mas isso não se sabia na época. Mas ele tinha a grandeza provinciana do D'Artagnan. Ele foi para os Estados Unidos para minar o sistema por dentro. Mas ele tinha aquela mania de ele queria ser escritor, ele queria ser cineasta. Teatro, cinema, televisão, ele foi a todos os lugares. Ele estava sempre no foco das coisas que iam acontecer, não porque as coisas caíam em cima dele, porque ele se adiantava e quando as coisas estavam acontecendo, ele já estava lá. Tá, então a barata desceu e aqui a gente tem uma das cenas principais. E aí tudo vira um caos, a folha começa a se amassar. E aí revela-se que tem um bode orelhando em 3D, mastigando tudo isso que a gente viu. Você chamar o Enfio de cartunista é um erro, né? Porque ele foi um multiartista, né? Hoje em dia estaria trabalhando em todas essas mídias possíveis, né? Estaria viralizando por aí, né? Tá aí, e esse filme você pode alugar nas plataformas digitais disponíveis. Eu encontrei no Google Play, no iTunes Store da Apple, Vivo Play e no Now. Só procurar lá e vale a pena conferir. Outra dica é no próprio YouTube. Tem uma entrevista do seu pai, Ivan, lá para um programa da TV Cultura chamado Vox Populi. A entrevista é de 78 e tem um trechinho aí. Pode rodar. Enfio, o que levou você a entrar para esse ramo profissional? Se foi por uma casualidade ou era um objetivo definido na tua vida? Bom, era um objetivo definido uma coisa. É que eu gostaria, de alguma maneira, de trabalhar em comunicação. Agora, o que eu tentei durante o tempo todo foi não ser o que eu acabei sendo, que era trabalhar em jornal. Eu digo que eu tentei não ser, porque eu comecei a trabalhar em jornal, numa revista, e foi por insistência de um irmão meu e de um editor da revista Alterosa em Belo Horizonte, e ele praticamente me fez humorista à força. O que eu queria mesmo era dar aula de história, era o meu grande objetivo na vida. Bom, não era o grande objetivo na vida, o grande objetivo meu na vida era não trabalhar, de maneira nenhuma. E para acessar essa entrevista de quase 1 hora, é só buscar no YouTube pelas palavras Enfio e Vox Populi. Ivan, você tem mais alguma sugestão para quem nos acompanha, para acessar algum vídeo, ler algum livro, para conhecer mais o trabalho do seu pai? Eu tô reformulando toda a parte de edição de livros dele, começando a conversar agora para reformular um projeto de edição de livros, para não ficar como estava sendo feito, de lançar um aqui, outro ali. Então, ter todo um planejamento, né? Mas um livro que eu estou fazendo, inclusive é um que eu vou estar levando no domingo aí no sindicato, que é um livro chamado Como se faz humor político, que é um livro onde ele dá um depoimento ao Tariq de Souza, que era um grande amigo dele, contando todo o processo criativo dele no meio político, a coisa da driblar a censura, né? Como ele driblava a censura, como ele trabalhava para tentar passar as mensagens que ele queria passar. E então tem esse livro, vou estar levando aqui, mas ele também está à venda pela internet. Eu tenho uma loja virtual
que tem no Facebook e no Instagram, chamada Loja da Graúna. E lá dá para comprar os livros. Eu estou vendendo umas camisas também, algumas coisas que o pessoal sempre pedia, queria comprar, mas não sabia onde, então acabei montando essa pequena loja que a gente está começando um trabalho aí de divulgação da obra também. E eu aconselho, tem 3 vídeos, um que acho que no Porta Curta, que tem um documentário chamado Cartas da Mãe, que são a leitura das cartas, tem algumas entrevistas, e muito interessante, com algumas animações com os personagens dele. Tem um outro que chama Profissão Cartunista, que foi feito já tem algum tempo, que tem em fio, com Profissão Cartunista em Fio, né, que tem várias, é uma série, né, são vários cartunistas, e tem uma parte que é com em fio, que se eu não me engano está no YouTube também. E eu tenho um vídeo curto que eu produzi para o Instituto Em Fio. Então, se você botar, também no YouTube, está em 2 partes, tenho que juntar essas 2 partes aí, que é Instituto Em Fio Ressurreição. Se botar essas 2 palavras, essas 3 palavras, né, no YouTube, você vai encontrar essa parte 1 e parte 2 desse vídeo, que dá um resumo, são 14, 15 minutos de vídeo, que dá um resumo da parte 1, resumo com algumas entrevistas, algumas coisas da obra dele também. E eu acho que são as principais dicas aí, por enquanto. Certo. E você falou que no Facebook e no Instagram tem que buscar pelo termo para achar a lojinha? Loja da Graúna. Loja da Graúna. Então, pessoal que tem Instagram, Facebook, acesse a página Loja da Graúna e também no Instagram Loja da Graúna para ter aí acesso aos materiais aí que, como o Ivan mencionou, está organizando para apresentar aí ao público. Não é isso? Para comprar pela internet, recebe pelo correio, tudo direitinho. Perfeito. Ô Ivan, a gente falou isso anteriormente, o seu pai faleceu em 88, não é isso? E você tinha 18 anos, né? Então já faz algum tempo. O que você acha, como seu pai, na sua visão, ele viria o Brasil de hoje? Um governo aí que Jair Bolsonaro e todo um contexto que você tem acompanhado como ninguém aí. Como seu pai, na sua ótica, estaria vendo hoje o Brasil? Eu acho que estaria vendo assim, pelo que eu conheço dele, como um grande desafio, né? Que era o que ele gostava de fazer, como eu falei no início da entrevista, de decodificar o que estava acontecendo para as pessoas, né? Então, e a gente está vivendo isso exatamente por isso, porque muita gente não se deu conta do que está acontecendo, né? Infelizmente, muitas outras pessoas, a gente percebeu que eu não me lembro quem que falou isso, mas que a grande preocupação de certas pessoas era dos gays saírem dos armários, mas que na verdade, quem saíram dos armários foram os fascistas. Então, a gente vê um grande número de pessoas aí saindo do armário, achando engraçado, perderam a vergonha de serem preconceituosos, de serem racistas. As pessoas não têm mais vergonha de serem homofóbicos, né? É uma realidade muito triste que a gente tinha no país, uma coisa que é um país miscigenado, que não tem preconceitos. E a gente viu que tinha, esses preconceitos estavam guardados, mas existiam, né? Então, tem o lado ruim todo do que está acontecendo, mas tem o lado bom de ter o alerta também, da gente ver que também a gente tem aqui no país muitas pessoas preconceituosas, muitas pessoas que uma série de preconceitos, de coisas ruins, né? E que essas pessoas perderam a vergonha, né? De externarem isso. Antes as pessoas tinham vergonha de falar que eram de direita.
Agora as pessoas falam com orgulho, como se isso fosse bom, né? Como se fosse bom ser racista, como se fosse bom fazer discriminar as pessoas. Então, isso eu acho que mudou muito. E eu acho que isso ele estaria ajudando muito a gente a mostrar para essas pessoas, pelo menos, logicamente, não os preconceituosos, mas principalmente as pessoas que se deixaram levar por esses discursos de ódio, mostrando o que realmente estava acontecendo, né? Que não é exatamente o que foi se falado durante esse tempo todo, desde o golpe até agora, né? Um golpe que está sendo admitido, inclusive agora, pelos próprios golpistas, né? Pessoas que estão admitindo que não houve crime de responsabilidade, coisa que quem estava acompanhando já sabia que a Dilma não tinha cometido crime nenhum. E agora de um outro golpe, que foi essa eleição, que foi uma eleição totalmente fora do que se pode falar de uma eleição dentro de uma democracia, né? Uma eleição em cima de mentira, uma eleição onde você prende adversário político para ele não ser eleito. Então, muita gente fala, tem gente que fala, não foi uma eleição democrática. Não foi uma eleição democrática. Uma eleição democrática é uma eleição em cima de verdades, a qual quem fala mentira é punido, e não foi, a qual as pessoas que querem disputar são livres para disputar a eleição e elas foram presas. Foi uma eleição que a gente pode comparar com eleições em qualquer país com ditaduras ao redor do mundo, né? Então, e isso eu acho que nisso ele estaria sendo muito importante, para abrir os olhos das pessoas para as coisas que estão acontecendo, né? E agora a gente vendo a última cartada agora, principalmente no meio artístico, né? Que é normalmente o primeiro canal a qual começou a se bater, né? Para tentar tirar a credibilidade dos artistas, que é a volta da censura, né? Na qual a gente tem filmes sendo censurados, na qual a gente tem exposições, né, de cartoon sendo censuradas e sendo fechadas, né? E aí tendo que recorrer à justiça para reabrir, como teve a exposição que teve uma charge do Latuf, que foi o principal alvo da crítica, né? E filmes do Chico Buarque sendo boicotado pelo governo, né? Sendo aconselhado a não ser passado em festivais fora do país, pelo Itamaraty. E o filme do Marighella, que agora tirou apoio e não sabe-se nem quando vai ser lançado. Então é uma volta de uma censura e que mostra cada vez mais o regime de exceção, bem próximo, bem semelhante a qualquer ditadura ao redor do mundo, desde o golpe até agora. É isso aí, Ivan. Agora, Ivan, para a gente já ir quase para os finalmente da entrevista, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho. O que você tem atuado? Eu li algumas colunas que você escreve na internet e notei que até você sempre escreve se dirigindo ao seu pai. Nos conte como que isso ocorre. Bem, eu brinco que eu peguei uma receitinha de bolo do meu pai, que eram as crônicas políticas que ele fazia na revista Isto É, que eram as cartas da mãe. Perfeito. Na qual ele escrevia para minha avó, falando um pouco sobre a parte política, e nisso driblava um pouco a censura, porque havia um acordo meio assim, com um medo, às vezes, da ditadura, dos militares, de irem de encontro à Igreja Católica. Então, eles deixavam a parte da família, cuida da Igreja, com a Igreja, e a gente cuida da parte política. E quando meu pai começou a misturar a família com política, isso deu uma confusão no entendimento dos censores, se eles censuravam, se eles não censuravam. Então ele tratava como se fosse uma carta de família e não uma crônica política, né?
E eu resgatei isso, uma ideia que eu já tinha tido há muito tempo, e de 2 anos para cá eu resolvi resgatar, até com a possibilidade da internet. Quando eu tive essa ideia, não tinha há muito tempo, há mais de 20 anos, então não tinha aonde publicar, né? Então eu resgatei essa ideia e meio despretensioso, e deu muito certo. Hoje eu estou publicando, tem página no Facebook, no Instagram, tem um blog, tem várias possibilidades para as pessoas acessarem, e ela está sendo publicada também na revista Fórum, revista virtual também, né? Então são os 4 canais na internet que tem como acessar as cartas, e eu faço isso. Aí eu resolvi fazer, não para minha avó ou para minha mãe, como resgatar, mas fazer para ele, lembrando todo o passado de luta dele. Inclusive eu evitei, em alguns momentos eu pensei em fazer também a Cartas da Mãe, continuar e escrever para minha mãe, mas entrou nessa parte toda do clima que a gente vem vivendo, né? Fiquei ansioso de dar foto da minha mãe, de fazer algumas coisas, e ela ia acabar sobrando para ela algumas coisas que a gente vê que porque essas pessoas que estão, os apoiadores aí do Bolsonaro, são pessoas bem covardes. Você vê que a maioria das agressões são contra mulheres, são contra homossexuais, são contra as pessoas que ele julgam serem mais fracas, né? E então eu fiquei com medo, eu fiquei com receio de expor a minha mãe nesse momento, e resolvi falar, não, vou botar meu pai, que é a pessoa que, mesmo se ele ainda estivesse vivo, ele estaria também na luta, nessa luta aí não teria problema, e como não está, quer dizer, não tem como ter represárias a pessoa que não seja eu, né, que estou escrevendo. Então eu comecei a escrever essas crônicas, e foi muito bacana por esse retorno, né? Porque eu não esperava que tivesse que desenvolvesse da maneira que desenvolveu. E além das crônicas, né, de cuidar da obra do meu pai, eu trabalho com produção cultural, e montei até há pouco o Instituto Em Fio, que é uma maneira de cuidar da obra, então organizando exposições, organizando os livros, né, dele, e o Instituto eu criei exatamente para conseguir tentar ter um espaço para que a obra dele seja guardada e se tenha acesso à população, né? Porque é um acervo, o acervo que ele me deixou são de mais de 15 mil originais que precisam um espaço para que as pessoas possam visitar, possam ter acesso, né? Um monte de coisa, né? São vários trabalhos em um só. Maravilha, Ivan. Eu queria te agradecer pela sua participação especial em nosso programa Em Movimento e deixar para você o microfone aberto. Você que vai estar aqui domingo, repito, na edição do Festival dos Metalúrgicos, vai inclusive aí participar junto com o sindicato de um concurso que vai premiar crianças que vão retratar o Dito Bronca nos seus 40 anos. Queria, nesse momento final, deixar o microfone aberto para que você fale com os metalúrgicos aqui da região. Vai ser uma grande honra. Eu participei do aniversário de 30 anos, né, já há 10 anos, e poder voltar a esse evento e participar de uma página, acho que tão importante, né, que é importante da história dos sindicatos metalúrgicos e importante da história do meu pai, né, que é o marco dele, de participação política, sindical, pelo direito dos trabalhadores. E convidar as pessoas, eu vou estar levando exatamente esse livro, Como se faz humor político. Eu acho que ele está até num momento interessante, ele está participando, que eu falo que no momento que a gente está vivendo uma situação de ódio político, né? A gente saber lidar com o humor político e poder externar para as pessoas a necessidade que tem de se conversar, de fazer um debate político, não briga, mas um debate
numa conversa para que cada um entenda o que está acontecendo no país. E esses eventos, como esse dos sindicatos metalúrgicos, é muito importante para isso. E eu vou estar levando os livros lá também. Tá bom, Ivan, muito obrigado pela sua presença então e até uma próxima. Obrigado e até domingo aí, espero ver vocês lá. Obrigado, Ivan, então até domingo no nosso festival. Agora são 18 horas e 56 minutos. Você agora compartilha esse vídeo, porque daqui a pouquinho vamos ter a revelação dos ganhadores do concurso musical do Dito Bronca. Mas antes disso, queria ler alguns comentários que chegaram pela internet aqui. Vamos ver quem prestigiou e quem comentou em nosso programa. Luiz Carlos Prates, Mancha, abraço ao Mancha. Ele diz ao Ivan: seu pai foi um grande defensor da liberdade durante o regime militar. Somos gratos a ele e pela sua luta e pela criação do Dito Bronca. Benedita Pereira de Lima, Enfio e Betinho. Betinho é o irmão do Enfio, conhecido aí pela campanha contra a fome na década de 80 e 90. Enfio e Betinho fizeram a diferença na história dos trabalhadores do Brasil. Lauro Claudino Nunes, muito bom mesmo, foi um acerto essa entrevista. Aqui mais comentários, aqui Maurício Martins também elogiando aí a pergunta que foi feita ao Ivan Cossenza, e é isso aí. Parabéns, Maurício Martins, fala parabéns pela entrevista e pela escolha do entrevistado. Mas agora sim, chegou a hora de revelarmos os ganhadores do concurso musical dos 40 anos do Dito Bronca. Eu vou repetir, nós tivemos 7 inscritos. Primeiro, eu vou listar aqui os inscritos para nós. Anderson Nogueira, da Vibras. Brian Manucci, da GM. Elvis Tavares, da Itachi. Jorge Moreira, da GM. Marco Antônio da Silva, da TI Automotive. E, deixa eu perder aqui meu TP, Renato Bento Luiz, da GM, e Samuel Costa, da Vibras. Agora vamos começar esse anúncio, quero que o pessoal compartilhe para todos acompanharem esse momento. Nós vamos agora revelar o terceiro colocado que vai ganhar um prêmio de R$1.000. São sócios metalúrgicos que enviaram suas músicas até a última terça-feira, como previa o regulamento publicado no site do sindicato e também no jornal da categoria. Vamos então conferir o ganhador do prêmio de R$1.000, o terceiro colocado. Pode rodar. Respeite em primeiro lugar, é o que eu peço quando acordo, levanto pra ir trabalhar. Dos meus não me esqueço, nossa luta diária não pode parar. Eu sei que consigo vencer todas as provas que a vida me dá. Eu não desisto. Falta de educação, sofrimento, invasão, não vou tolerar, não. Fica a dica, se comunica, pois seu nome no Dito Bronca eu vou colocar. Falta de educação, sofrimento, invasão, não vou tolerar, não. Fica a dica, se comunica, pois seu nome no Dito Bronca eu vou colocar. Tá aí Anderson Nogueira. Anderson Nogueira, trabalhador da Vibras, recebendo aí o prêmio de R$1.000 no concurso do Dito. Solta o som aí. Com muita poesia eu quero cantar, que meus 4 cantos todos têm que saber que o respeito em primeiro lugar. Fiz esse samba pra te alegrar. Tá bom? Parabéns aí, Anderson Nogueira, vencedor aí, o terceiro colocado no concurso musical
do Dito Bronca. Agora vamos para mais um premiado. Agora vamos para o segundo colocado nesse concurso. Os jurados do sindicato fizeram aí a avaliação e agora é hora de anunciar o ganhador do prêmio de R$2.000. R$2.000, esse que é um concurso, assim como tem sido feitos concurso de grafite e também no domingo, durante o festival, vamos ter um concurso para as crianças, para desenhar aí o Dito Bronca, retratar nesse ano em que nós estamos aí comemorando os 40 anos do Dito Bronca. Então, pode soltar então o segundo colocado. 40 anos de Dito Bronca, hein? Sempre ajudando a você. Se tiver algum me conta, o Dito Bronca vai te ajudar. Não tenha medo, papo firme, sua bronca. Tem sigilo, pode com. Se tiver algum me conta, o Dito Bronca vai te ajudar. Não tenha medo, papo firme, sua bronca. Tem sigilo, pode confiar. O seu problema não pode ficar escondido. Ele é o seu amigo, ele quer te amparar. Nunca se sinta nessa vida coagido. Seu problema resolvido é o dito popular. 40 anos de histórias, 40 anos por você. Dito Bronca é batalha. Parabéns pra você. O seu problema, vem cá me conta. Sou seu amigo, eu sou Dito. Se tiver algum me conta. Aí o Marco Antônio da empresa TI Automotive foi o vice-campeão e vai faturar o prêmio de R$2.000. O seu problema não pode ficar escondido. Ele é o seu amigo, ele quer te amparar. Nunca se sinta nessa vida coagido. Seu problema resolvido é o dito popular. E agora chegou a hora da gente descobrir e revelarmos o grande campeão desse concurso musical dos 40 anos do Dito Bronca. Esse ganhador esse metalúrgico ou metalúrgica vai levar para casa a importância de R$3.000, que é o grande prêmio desse concurso musical dos 40 anos do Dito. Vamos lá, o pessoal aqui está aplaudindo, aqui o Luiz Carlos Prates dando aqui a sua força. Agora sim, Lucas, prepara o botão aí e pode soltar o grande campeão, o grande vencedor do torneio musical, do concurso musical dos 40 anos do Dito. Roda aí. Malandro, segura a tua onda que o Dito Bronca tá chegando aí, meu velho. Se o patrão vacilar, vai parar no Dito Bronca. Se o patrão vacilar, vai parar no Dito Bronca. Nessa hora que o peão desconta os abusos que sofre da chefia, é o espaço pra gente reclamar e acabar com a mordomia. Se o patrão vacilar, vai parar no Dito Bronca. Se o patrão vacilar, vai parar no Dito Bronca. Nessa hora que o peão desconta os abusos que sofre da chefia, é o espaço pra gente reclamar e acabar com a mordomia. Eu ando cansado, tô sendo explorado, tô passando mal, mas a luta eu não troco e aí eu coloco você no jornal. Eu não tenho mais medo, então baixa esse dedo e para de gritar. É melhor tomar cuidado, sua batata vai assar. Se o patrão vacilar, vai parar no Dito Bronca. Segura! Se o patrão vacilar, vai parar no Dito Bronca. Nessa hora que o peão desconta os abusos que sofre da chefia, é o espaço pra gente reclamar e acabar com a mordomia. De segunda a sexta eu faço hora extra, ele ainda acha pouco. Quer tirar meu sossego, arruinar meu emprego, tô ficando louco. Na coluna amarela quem entra já era, pode acreditar. Então
vai chegar. Se o patrão vacilar, vai parar no dito bronca. Aí o grande vencedor, então, do concurso dos 40 anos do Dito Bronca, concurso musical, é o Brian Manussi, ele que é da empresa GM, da General Motors. Brian Manussi, então, ganhador aí do concurso dos 40 anos e vai levar para casa o prêmio de R$3.000. Vai, Gabi, solta aí. Os abusos que sofre da chefia é o espaço pra gente reclamar e acabar com a mordomia. Eu só quero humildemente o meu pão de cada dia, o espaço pra gente reclamar e acabar com a mordomia. Já me tiraram foi tudo, até o fundo de garantia, o espaço pra gente reclamar e acabar com a mordomia. É isso aí, parabéns a todos os participantes. E quanto aos ganhadores, agora é só entrar em contato com o sindicato para receber a premiação. Agora eu quero dar um recado a toda a categoria. Nós teremos no domingo o Festival dos Metalúrgicos. Lucas prepara a arte para expor para a galera. É uma grande festa com música, alegria e muitos prêmios. Nós teremos show com a banda Klaus, sorteio de 80 prêmios, entre eles um carro Onix 0 km e uma moto Honda. Concurso de desenho, como foi aqui anunciado, dos 40 anos do Dito, dirigido às crianças, filhos e filhas de sócios e sócias do sindicato. Os melhores desenhos de cada categoria, de acordo com a idade, vão levar para casa um tablet e um final de semana na colônia de férias do sindicato. Então, papai e mamãe, é mais um motivo para levar a criançada no Festival dos Metalúrgicos. É esse domingo, a partir das 10 horas da manhã. E agora, um último recadinho para você que nos acompanha. Agora passamos até um pouco do horário, são 19 horas e 7 minutos. Amanhã tem protesto nas fábricas e no centro de São José. Lucas, a arte, por favor. Amanhã é dia de mobilização, de greve global pelo clima. E nós teremos um ato amanhã, sexta-feira, dia 20, às 10 horas da manhã, na Praça Afonso Pena, em São José. Então, pessoal, nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Queria, como de costume, agradecer a participação e a audiência de todos. Da mesma forma, agradecer a nossa equipe de produção, Lucas Martins, Gabriela Fani e André Barbosa. Eu sou Rodrigo Correia e o programa Em Movimento volta na próxima quinta, às 18 horas. Até lá!